E vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ajude a entender, guardar na memória e no coração, e sairmos hoje aqui dispostos a vivenciar e colocar em prática esta palavra. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, temos temas fortes hoje aqui, hein? Temas fortes, e a palavra de Deus sempre é a misericórdia, a bondade de Deus que fala, que se revela, porque Deus nos ama, né? Diga para aquela pessoa que está assim: Deus te ama muito, Deus te ama muito. Então te prepare por aquilo que você vai ouvir, porque te ama, Ele quer te corrigir, porque Ele quer te levar para o céu. Amém? Deus quer nos levar para o céu. Por isso que cada dia, e a gente tem esse privilégio em nossa igreja, cada dia a gente tem uma palavra de Deus que nos alimenta, que nos enche de esperança, mas também que trabalha temas em nossas vidas. E qual é o tema de hoje? A gente sabe, né? A família de Moisés é uma família muito especial, muito especial. Temos assim dois, né, os três irmãos: Moisés, Miriam ou Maria e Arão. Arão pisou na bola com o irmão. Pisou na bola, não pisou? Pisou na bola. Quando Moisés estava lá no Sinai, conversando com Deus, recebendo os mandamentos, Arão estava lá embaixo, derreteu as joias do povo, fez um bezerro de ouro, né? Quando Moisés viu aquilo, pegou pelo colarinho o irmão dele: o que está fazendo? Né? Essa é a fé que você tem? Né? Esse é Moisés. Outro, a Miriam, que salvou Moisés ali no cestinho de junco lá, enfim. Mas hoje ela pisou na bola também. Eles eram dois líderes, certamente os braços direitos de Moisés. Os dois eram braços direitos de Moisés, né? Tanto Miriam quanto Arão, mas pisaram na bola. De repente, o que começou a gerar dentro deles? Isso que gera dentro de casa, o que gera dentro de casa, muitas vezes, entre os irmãos, o que gera dentro de um ambiente de trabalho, na empresa, o que começa a gerar? Ciúme, comparações, inveja. Miriam e Arão começaram a sentir inveja de Moisés. Nós também somos líderes, por que Deus fala só com você, etc. E também nós. Começaram a sentir inveja de Moisés. E falavam às escondidas, falavam mal do irmão às escondidas, né? Falavam mal por trás, pelas costas. Deus ouviu. Para quê? Deus ouviu assim: vocês três, vem para cá. E chamou os três, colocou numa tenda, e ali, o que vocês estão achando que vocês são, hein? Sabe por quê? Deus falando, quando eu preciso revelar alguma coisa para alguém, para um profeta, ou eu falo com oráculos, ou eu falo através de sonhos para eles, mas para Moisés, eu falo face a face, às claras com ele. E sabe por quê? Pela humildade dele, não pela arrogância de vocês. E Deus descascou a lenha em Arão e aí Miriam, né? A ponto que quando terminou a reunião, quando terminou a conversa com Deus, né, a coitada da Miriam se encheu de lepra. E Moisés, né, Arão viu aquela irmã, aquele jeito ali, né? E Moisés pediu: Moisés, pede para Deus. Agora, né? Por que não pedem vocês? Pede para Deus, Moisés. E Deus: Senhor, devolva a cura. Ou seja, o resultado, né? O resultado do que é um ciúme, né? Quando brota no coração. E quando brota no coração, minha gente, isso se chama assim, os tormentos interiores que a gente tem. Os tormentos interiores, situações não resolvidas. Desejo assim de vingança, de ciúme, de inveja, né? E faz com que o coração comece a se corroer. E se a gente não perceber, isso destrói qualquer coisa, minha gente. Destrói qualquer coisa. Destrói uma família, um casamento, uma família, uma comunidade.
uma comunidade, uma paróquia, uma diocese, enfim, a vida religiosa destrói quando se não valoriza, reconhece o dom do outro. Quando não reconhece o dom do outro, é Deus falando com o outro, então vamos louvar e bendizer a Deus. Mas não, o invejoso, ele tem dom, sim ou não? Ele tem talento, mas ele não reconhece o seu e quer copiar o outro, quer destruir o outro. São os tormentos interiores. Aliás, por falar em tormentos interiores, a gente vai para o evangelho de hoje. Ontem, a gente viu que Jesus, ele se retirou triste. Estão lembrados do evangelho de ontem? Jesus se retirou triste, por quê? Porque soube da morte de João Batista. Ele estava lá, triste, abatido, era o primo dele, o amigo dele, o profeta, havia tirado a vida dele, havia sido assassinado, e de repente ele se retira, para viver o luto, aquela ferida na alma, e de repente a multidão correu atrás dele, e aí Jesus, vendo aquela multidão, sentiu compaixão, e atendeu, e ali realizou a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, estão lembrados da cena de ontem? Realizou, todos foram saciados, mulheres, crianças, enfim, mais de 5.000 pessoas, e de repente ali termina o evangelho, e Jesus, aí começa o evangelho de hoje, Jesus, ele, depois daquela situação, ele pede para os discípulos entrarem numa barca, e saírem, atravessarem, enquanto Jesus ficou, para despedir a multidão, e aí de repente lá pelas tantas, ele de novo, lembra que ele se retirou para rezar sozinho ontem, e não conseguiu? Então ele se retira para rezar, depois de um dia, o que está tendo lá? Um evento lá, bem agora? Deus abençoe esse evento, viu? Então o que ele se retira para rezar, Jesus se retira para rezar, e ali ele percebe, ele se despede das multidões, a barca sai alto mar e Jesus vai rezar, ou seja, depois de um dia de intenso trabalho, um coração machucado, coração ferido, multiplicou pães, e mesmo assim ele dedica tempo para rezar. Então não venha com churumelas, dizendo que você, não tive tempo para rezar hoje, foi tão, não tem isso, diga para aquela pessoa do seu lado, não inventa, tempo você tem, você não reza porque você não quer, te falta uma coisinha, vergonha, o resto você completa a frase, te falta vergonha, tempo você tem para rezar, e aí Jesus, vai ali, os discípulos estão em alto mar, de repente as ondas agitadas, enfim, e vem aquelas ondas, aquele barco que quase afunda, e entrando água no barco, etc. Lá pelas tantas, eles veem Jesus caminhando sobre o mar, vem aquele homem caminhando sobre o mar, enfim, e aí começam a gritar de desespero, é um fantasma, e Jesus disse, não, sou eu, coragem, sou eu, e aí entra Pedro, o homem da fé, se é o Senhor, permita-me que eu também vá ao teu encontro caminhando sobre o mar. Jesus, legal, vem, e aí Pedro começou a caminhar, se Pedro pensasse um pouquinho, já que é Jesus, ele falou que sou eu, por que Pedro não esperou Jesus chegar no barco, já que Jesus estava indo, não é? Era só esperar Jesus chegar no barco, ele estava indo, mas não, Pedro quis ir ao encontro dele, que interessante, Pedro quis ir ao encontro de Jesus, ele não se contentou em esperar Jesus chegar, porque Jesus estava indo, mas ele queria ir também, ele queria ir ao encontro de Jesus, que bonito isso, minha gente, ir ao encontro de Jesus, superar tudo, vencer todos os obstáculos, as barreiras, para ir ao encontro de Jesus, vencer até um barulho que está do outro lado lá, mas ir ao encontro de Jesus, é isso que a gente quer, ir ao encontro de Jesus. Foi assim que Pedro fez, e caminhou sobre as águas. Olha que coisa interessante, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, sim ou não? Enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Jesus, ele estava lá firme e forte. Quando ele começou a prestar atenção nas outras coisas,
Quando ele começou a prestar atenção no vento, enfim, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Outra lição: não tire os olhos de Jesus. Diga para aquela pessoa do seu lado: não tire os olhos de Jesus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar na vida. Você vai afundar na vida. Não tire os olhos de Jesus. Olhe para Ele, não perca o foco. Não perca o foco, olhe para Ele, busque, vai ao encontro, mas olhando para Ele, porque as distrações do mundo vão fazer você afundar. Vão fazer afundar. Olha que interessante. A primeira leitura, Arão, né? Miriam, Maria, ali agitadas, invejosos, vivendo um tormento. Existem dois tipos de tempestades, minha gente. Existem dois tipos de tempestades. Esse barulho só está me inspirando. Para você não tirar os olhos de Jesus. Existem dois tipos de tempestades. Quem já vivenciou uma tempestade aí? Quem já vivenciou? Levante a mão. Quem não, né, gente? Quem não participou de uma tempestade? A tempestade. Existem as tempestades que estão lá fora. Sim ou não? Mas existem as tempestades que estão aqui dentro. Existem as tempestades que estão aqui dentro. Cuidado com essas tempestades que estão aqui dentro. Por que Jesus, olha que coisa linda, por que Jesus caminhou sobre os ar? O mar estava ou não estava agitado? Estava agitado, ventania, onda para lá e para cá, estava agitado. Jesus estava preocupado, sim ou não? Jesus estava vivendo algum tipo de tempestade interior, sim ou não? Não, mesmo sabendo da morte do primo de João Batista. Mas isso não afetou o seu interior. Por quê? Por quê? De onde estava vindo Jesus? De onde estava vindo Jesus? Antes de começar a caminhar sobre as águas. De onde? Do monte, porque ele estava rezando, orando. Que coisa, não é, minha gente? Existem dois tipos de tempestades. As tempestades tormenta, raio, tempestade, enfim. Mas existem as tempestades interiores, os tormentos interiores. Como é que a gente vence os tormentos interiores, minha gente? Subindo um monte, estando com Deus, rezando. Quando a gente reza, quando a gente confia, quando a gente se entrega, quando a gente dedica tempo para estar com Deus, a gente vence as tempestades interiores. Por isso que Jesus estava caminhando tranquilo. E aí aquela agitação toda e Jesus tranquilo. Tanto é a ponto que no final ele pediu, veio a calmaria. Uma outra ocasião, lembra que Jesus estava deitado no barco lá, dormindo, aquela agitação, medo para lá e para cá, Jesus dormindo, né? Dormindo. Ou seja, uma coisa é ter as tempestades, né? As tempestades da vida, outra coisa é ter essa calmaria interior. Mas outra questão também importante que faz recordar essas leituras, como a gente viu hoje a Basílica de Santa Maria, falamos da igreja, Vaticano, enfim, das igrejas, essa leitura faz lembrar a igreja, é a imagem da igreja, o mundo é esse mar agitado, sim ou não? O mundo é esse mar agitado, a igreja é esse barco. É esse barco que ora vai lá, para cima e para baixo, entra um pouco de água, tentam derrubar, tentam virar, para lá e para cá, mas não afunda. E olha que essa igreja já passou por anos e anos, centenas, séculos e séculos, tentaram destruir, tentaram falar mal, tentam falar mal, tentam descaracterizá-la, tentam desvalorizar, de todo tipo, porque a reserva moral, os princípios, os valores da vida, a igreja segura, mas não conseguiram, porque as portas dos infernos não prevalecerão sobre ela. Então essa leitura é a imagem da igreja, no mar agitado, lá está o barquinho, quando Jesus, certamente naquela noite tinha tantos barquinhos pescando para lá para cá, Jesus foi em direção de que barca? Preste atenção, minha gente, Jesus foi, agora que não tem mais barulho, Jesus foi em direção à barca de quem? A barca de quem? De Pedro, foi a barca de Pedro.
Quando ele estava dormindo lá, ele estava na barca de Pedro. Os discípulos estavam atravessando, sim ou não? Jesus mandou ir para o outro lado. Outro lado, minha gente, é a travessia de nossas vidas. É o céu que a gente busca. Precisamos chegar do outro lado. Precisamos atravessar. A vida é uma travessia. Precisamos chegar ao outro lado. Mas para chegar ao outro lado, nós temos que estar na barca de Pedro. Não sei se outras barcas, de repente, não sei. Mas se Jesus apontou a barca de Pedro, é lá. Era em direção à barca de Pedro que ele estava indo. Então, se eu quero atravessar o outro lado, minha gente, eu não posso sair da barca de... E a barca de Pedro, que tem o nome, a barca de Pedro tem nome? A igreja, a nossa igreja. Então, se você quer atravessar do outro lado, minha gente, não saia da barca. Não saia da barca. Porque é nessa barca que Jesus aponta. É para essa barca que Jesus vai. É nessa barca que Jesus caminha. É nessa barca que Jesus acalma a tempestade. É na barca de Pedro. Então, se você quiser atravessar, cuidado com as tempestades, cuidado com o ciúme, cuidado com as comparações, primeira leitura. Mas para atravessar o outro lado, eu tenho que estar na barca de Pedro. Só na barca de Pedro que eu encontro a calmaria que Jesus oferece. Amém? Amém?